para gravar aqui. E vou também para o primeiro compartilhamento. Deixa eu abrir aqui a lâmina. Eu vou abrir esta lâmina aqui, ó. Uhum. 110. E aqui eu vou colocar espessura 2. Beleza. E agora eu compartilho. Olha só, tá aí, ó. Triângulos notáveis. Olha que bonito que foi essa lâmina. Triângulos notáveis. É o seguinte. Eu tenho dois triângulos bem importantes dentro da trigonometria. Tá? Eu tenho esse primeiro aí que não é tão importante assim, mas é importante, que é o triângulo retângulo com dois ângulos agudos iguais. E aí esses ângulos agudos sendo iguais, eles devem obrigatoriamente serem iguais a 45 graus. Lembra da outra aula que no triângulo retângulo um ângulo é de 90 graus. E os outros dois ângulos, eles compartilham os outros 90, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se o retângulo já abocanha 90 graus, sobram aí os outros 90 graus para serem divididos para os outros dois. Se os outros dois são iguais, eu tenho 45 para cada um. Então, essa é a história. Então, esse triângulo aí. Bom, o que esse triângulo tem de especial? Bom, se eu faço aqui, ó, uma projeção daquele lado oposto, de forma paralela, de forma replicada aqui, ó. Eu repito aquele segmento lá de baixo. Esse segmento aqui, ó, replico lá em cima. E também replico esse outro cateto aqui, ó. Replico para a direita. Se eu transponho para cá, ó, o que eu observo? A formação de um quadrado, né? Porque aqui eu tenho um cateto, eu tenho uma medida aqui, cateto, e aqui é uma medida de cateto, catetos iguais. Por quê? Porque esse cateto se opõe a 45 e esse outro cateto se opõe a 45. Então, a medida deles são iguais. E aí, como eu estava comentando, quando eu faço as projeções aí, eu fico com um quadrado. Então, que dá para dizer que eu tenho um lado L do quadrado e aqui um outro lado L do quadrado. Bom, então, quando o triângulo retângulo tem dois ângulos de 45 graus, esse triângulo retângulo ele funciona como um meio quadrado, né? Ele é a metade de um quadrado. E aí eu tenho duas consequências. Pelo menos eu tenho dois espaços aqui. Uma consequência é que os catetos obrigatoriamente são iguais. Então, se eu tenho a presença de ângulos de 45 graus, e claro que ele não vai te dar os dois ângulos de 45, né? Ele vai te dar um, e automaticamente o outro também é igual, né? Já que a soma tem que pegar 180. Tá? Então, se tem um ângulo de 45 graus, é porque o outro também é 45 graus. E quando acontece isso, os catetos são congruentes. Eu vou colocar aqui são iguais, tá? Porque é uma palavra mais intuitiva para nós. Os catetos são iguais. Na realidade, o mais correto é chamá-los de congruentes, eles têm a mesma medida. Então, os catetos são iguais, eles têm a mesma medida, são congruentes. Beleza. Então, essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é que a hipotenusa desse triângulo retângulo, se tu observar, a hipotenusa funciona como a diagonal do quadrado. Olha aqui, ó, a hipotenusa está fazendo o papel de diagonal do quadrado, ou a diagonal do quadrado está fazendo papel de hipotenusa. Hipotenusa, então, corresponde à diagonal desse quadrado. E nós vimos que o lado do quadrado, ou os lados do quadrado, são os catetos, que são iguais. Cateto e cateto.
Então, eu posso dizer que a hipotenusa, já que é diagonal do quadrado, diagonal a gente sabe que é lado raiz de 2, a hipotenusa corresponde à medida do cateto vezes raiz de 2. Então, está aqui tipo uma fórmula, ó, direta para o cálculo da hipotenusa. Pega o cateto, multiplica por raiz de 2, tu vai ter a hipotenusa. Tá? E os catetos são sempre iguais. Então, essa aí são as duas propriedades ou particularidades desse tipo de triângulo notável aí em 45 graus, que não é muito comum, mas acontece. Certo? Muito bem. E aí, depois, passamos para o outro triângulo, que é um triângulo muito comum em exercício, bastante comum, o triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 30 graus e o outro é 60. Claro que na questão, né, no exercício, ele vai te dar um deles. Ele vai te dar o 30, por exemplo, e aqui vai estar em branco, né? Deixa eu fazer aqui uma falcatrua. Ó, por exemplo, aqui não tem nada, ó. Ele só põe o 30 ali e não põe nada aqui. E aí tu sabe, se lá embaixo é 30, esse ângulo maior é 60. Da mesma forma que se ele te dá o 60 lá em cima, ele não vai te dar esse aqui de baixo, 30, mas aí tu sabe que aqui é 30 porque a soma dos agudos tem que fechar 90. Tá? Então ele vai te dar 1 e o outro tu vai automaticamente estabelecer uma previsão, uma estimativa. Certo? Então, para esse triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60 graus, acontecem também duas particularidades, tá? E esse triângulo que tem esses ângulos de 30 e 60 graus, ele tem até um nome especial. Ele é o triângulo... Opa, nossa, que ignorância. Aqui. Ele é o triângulo egípcio. Triângulo egípcio. Por isso que tem essa coisa aqui, isso aqui é o Amon-Ra, é o, sei lá, o Tutankhamon, isso aqui é uma esfinge, a esfinge do Deus Sol, não é isso? Que é isso aí? Me ajuda aí, Matheus. O que é isso aqui, Matheus? Ah, aí tu me pegou. Isso aqui, eu acho que é a esfinge, né? Lá das pirâmides. Não é a esfinge, é a O esfinge. pessoal da turma aí que é de humanas aí, dá uma... Pessoal, é verdade, é verdade. Boa. Quando Deixa eu querem botar. falar, todo mundo... Aham. O que é isso aí, pessoal? Meu Deus. Suelen, tu vai fazer história na faculdade, pelo amor de Deus. É tipo um sarcófago, não? As tumbas, né, vinham assim, Uhum. né? Bom, mas eu peguei isso aí que eu achei que mais tem a ver com coisa egípcia. Deixa eu ver aqui o que está dizendo. A Eduarda se querendo. Boa noite, professores. Desculpem pelo arraso. Ah, se querendo, né, Duda? Ah, tá, ela botou em atraso. Eu vi. Tô de sacanagem, eu tinha visto já. Tipo assim, né? Pessoal, desculpa, eu tô chegando aí, mas desculpa pelo meu arraso, tá? Beleza, beleza. Então tá. De boa. Então, olha só. Ali tá o triângulo egípcio, tá? E esse triângulo egípcio, então, ele se caracteriza por ser retângulo, claro, tem que ser um triângulo retângulo, e os ângulos agudos, um é 30 e outro é 60. Esse triângulo é muito, muito, muito comum em exercícios trigonométricos. Tá? É o triângulo mais comum, mais fácil de se ver na prova, no Enem, inclusive, ele é muito presente. E aí ele tem características tais que, de certa maneira, me favorecem e fazem com que eu fique dispensado do uso da trigonometria mais formal, né, dos conceitos de seno, cosseno, tangente, valores de arcos notáveis lá. Então eu fico meio que livre dessa parte caso eu conheça
duas particularidades desse triângulo. Quais são essas duas particularidades? A primeira delas, o cateto oposto a 30 graus, o cateto oposto a 30 graus, ele equivale exatamente à metade da hipotenusa. Então, nota que se acontece isso, eu não preciso estar fazendo conta. Eu tenho hipotenusa 100 e eu quero saber o oposto a 30, é metade, é 50. O cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. E esse cateto aqui, ó, oposto a 30, ele é também o cateto menor. Porque se ele é oposto a 30, ele é oposto a uma abertura de ângulo aqui menor, vai me dar um afastamento aqui, ó, menor. Então, o cateto oposto a 30 é o cateto menor. Vou pôr assim, ó, cat menor. Então, eu posso afirmar essa regra assim, que o cateto menor, ele é metade da hipotenusa. Fechou. Que outra coisa eu sei também nesse triângulo egípcio? Agora sobre o cateto maior. O cateto maior. Bom, o cateto maior, ele é oposto a 60, né? Porque o cateto menor é oposto a 30. Então, o cateto maior é oposto a 60 graus. Então, o cateto maior, ele é igual, ele pode ser calculado, pegando-se o cateto menor, lembra que o cateto menor é oposto a 30. E isso vezes fixamente raiz quadrada de 3. Então, aí tem as duas leis bem importantes. Com essas duas regrinhas aí, tu resolve uma pá de exercícios do Enem, tá? O cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa e o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Tranquilo? Beleza. Tem até uma música com isso aí, que é um reggae, de minha autoria, inclusive. Bom, vamos ver. Quero ouvir, senhor. Ah, pois é. Deixa eu tomar mais um vinho. Deixa eu ver aqui. Já estão me avisando que o tempo está estourando, não é possível? Meu pai. Eu vou abrir aqui uma lâmina e vamos tentar ver a praticidade dessa regra aí do triângulo egípcio, tá? Eu vou aqui diminuir aqui o lápis para 3 e vou compartilhar e vou acrescentar o triângulo aqui. Formas. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Olha só, aplicação prática dessa regra, tá? Um exemplo assim bem simples. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 60 graus.
E vou colocar aqui, sei lá, 40 metros. E aí eu vou calcular aqui o x. Eu vou calcular o y. Vou calcular a hipotenusa e vou calcular o cateto oposto ao ângulo dado 60. Bom, olha só, eu tenho essa situação aí, tá? E aí, só com aquelas regrinhas, eu consigo descobrir tanto o x quanto o y sem fazer a aplicação da trigonometria mais clássica, só usando as regras, tá? Porque esse triângulo, ele é o triângulo egípcio, né? Ele é o triângulo aquele comum 30 e 60. Porque esse aqui é 60, automaticamente, esse ângulo de cima tem que ser 60. Eu também, Julia, já vou também avisar. Aqui aumentou também a chuva aqui, não vai saber, não. Também já não sei. Bom, aqui então eu tenho 60 graus, porque, aliás, 30 graus, porque se um é 30, o outro é 60, se um é 60, o outro é 30. E o que eu sei? Eu sei que o cateto oposto o ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Vou escrever isso, ó. Cat op a 30 graus é hipotenusa dividido por 2. Então, se o cateto oposto a 30 é 40 metros, e isso aqui é metade da hipotenusa, quanto vale a hipotenusa? Quanto vale a hipotenusa? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é 40 metros. E o cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então, esse 40 é a metade da hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? Não vai rolar? É difícil? É o medo de errar. Não, mas toca a ficha. Esse 40 aqui, ó, é oposto a 30. Então, ele é metade da hipotenusa, como se fosse assim, ó, 40 é igual hipotenusa sobre 2. Para calcular a hipotenusa, é só desfazer isso, jogar o 2 na falsa passagem multiplicando. Quanto fica a hipotenusa? 80. Isso aí. Então, a hipotenusa é 80. Onde é que está a hipotenusa? É o x ou é o y? Quem é a hipotenusa? X ou y? Não vai. Oi? Y. Y. Y, né? Oposto ao ângulo reto. Então, significa que esse y, ele vale 80 metros. Então, nota que eu não precisei experimentar nenhum tipo de cálculo trigonométrico. Eu só sei que o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Se aqui é 40, lá tem que ser o dobro, tem que ser 80. E esse x aqui, se tu observar, ele é um cateto e ele é oposto aos 60 graus. Então, ele é o cateto maior. O x é o cateto maior. E o que eu sei sobre o cateto maior? Bom, eu sei que o cateto maior, que é o que eu estou querendo, é o y. Eu sei que o cateto maior é igual ao cateto menor, que ele me deu, que é o 40, vezes raiz quadrada de 3. Pô, então ficou fácil, hein? Esse cateto maior, que é x, é igual ao cateto menor vezes raiz de 3, ou seja, esse x ele é igual a 40 raiz de 3. Simples assim. Então, notem que eu descobri as duas medidas de forma instantânea, né? De forma quase visual, quase intuitiva, sem a necessidade de aplicação de conhecimento trigonométrico. Tá? Então, essa aí é uma aplicação, claro, no exercício só, assim, com a figura pronta, né? Um exercício meio numérico, mas é isso que acontece com dessas duas particularidades, as singularidades do triângulo egípcio. Posso trocar?
Pode ser, tudo tranquilo. Então tá, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Que eu preparei essa lâmina aqui. Ah, essa aqui, ó, do triângulo egípcio. Estou quase no ponto da dança, da dança da música, tá, pessoal? Não se preocupem. E eu e o Matheus. Tá, Matheus? Vai bebendo aí também. Aqui. 5. Vou colocar 3. Beleza. Vou compartilhar a lâmina, uma outra lâmina que também fala sobre o triângulo egípcio, tá? Olha só, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o arquivo onde eu tenho as figurinhas. Abriu aqui. Olha só. Nessa figura que eu já compartilhei aí. Deixa eu ver se eu já compartilhei mesmo. Já. Cara, é assim, ó. Eu tenho o triângulo egípcio aí 30 e 60. Aí eu sei que o cateto oposto aqui, ó. O cateto oposto a 30, que é o cateto menor, ele é metade da hipotenusa. Então, o cateto menor, metade da hipotenusa. Então, se aqui é tipo C, como eu estou colocando, aqui seria 2C, né? O cateto oposto a 30, metade da hipotenusa. Ah, se tu coloca aqui M, então aqui é 2M. Ah, se tu coloca aqui 7, aqui é 3,5, metade da hipotenusa. Ah, se tu coloca aqui W, aqui é W sobre 2. Essa é a relação fixa. Sempre acontece isso. E o cateto oposto a 60, que é o maior, vai ser igual, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 2W, aqui é W, e aqui é W vezes raiz de 3. Cateto menor vezes raiz de 3. Então, observa que qualquer coisa que eu coloque aqui, ó, qualquer coisa aqui é o dobro da coisa. Dobro da coisa. Tipo, se aqui é uma coisa, ali é duas coisas. Entenderam isso? Entenderam que isso aqui é uma coisa, ali é duas coisas? Sim? Sim. Então, se aqui é uma coisa,